Fala aí, Fran, belezinha? Cara, esse vídeo aqui eu vou começar a falar sobre os exercícios, beleza? Eu selecionei os exercícios das provas de 2023 e 2024, tanto o ponto 1 quanto o ponto 2. E eu peguei todos os exercícios e vou resolver a maior parte deles aqui, nesse vídeo, com os conteúdos que a gente viu até agora. Aí eu vou gravar mais uma aula que vou entrar no assunto de funções. E depois eu vou fazer uma outra aula de exercício com a outra metade dos que sobraram, beleza? Então aqui eu separei por tópicos dos tipos de questões que aparecem e vou resolver cada uma delas aqui, algumas eu vou sugerir. E vai ser mais ou menos nessa linha, tá bom? E se por algum acaso ficar alguma passagem de alguma linha para outra que eu fiz e você não entendeu, você pode me mandar print ou perguntar do minuto do vídeo que eu te explico pelo WhatsApp. Ou então te recomendo o que reassistir para você tirar essa dúvida, beleza? Então vamos lá. Essa primeira questão aqui é da prova de 2024.1, beleza? A gente vai começar com intervalos na reta, que também vai ver um pouquinho de inequação modular. Só que as inequações modulares, eu separei um tópico só para eles depois também, beleza? É um assunto que provavelmente vai aparecer bastante nessa prova, tá bom? Então, a primeira questão que ele está pedindo, ela pede para representar o conjunto que está esboçado aqui, beleza? Por meio de uma inequação, beleza? E ele dá 4 tipos de inequações aqui, que é a forma que a gente vai ter que escrever esse conjunto. Bom, quando a gente vê uma inequação modular assim, dessa forma, a gente sabe que isso pode ser traduzida para um tipo de intervalo, ok? Sendo que, quando eu coloco x menos a menor que b, geralmente são intervalos desse tipo aqui. São intervalos abertos. E como aqui eu tenho menor, aqui, eu vou pegar pontos que estão no meio desses dois extremos, certo? Porque aqui seria o centro do meu intervalo, que é o ponto A. E aqui seria a distância do centro até um dos extremos, que é o raio desse intervalo, que é o B. Ok? E se eu pegar um pontozinho x aqui qualquer, eu sempre posso garantir que a distância entre o x e o A sempre vai ser menor do que B. Isso faz total sentido. Olha a distância daqui para o x para o A, é sempre menor do que B. E eu posso pegar qualquer x daqui. Mas se eu pegar o x sendo essa bolinha aqui, a distância vai ser exatamente igual a B. E não é isso que eu quero. Não pode ser igual a B. Por isso que a bolinha aqui é aberta. Beleza? Porém, se fosse menor ou igual, a bolinha seria fechada, certo? Então se enquadraria nesse tipo de intervalo. E é exatamente o caso que eu tenho aqui. Beleza? Então, a gente tem que encontrar um intervalo que tenha esse símbolo aqui, o menor que ou igual a B. Certo? E como a gente faz para encontrar esse A e o B? O A é o centro do intervalo, então seria um ponto que estaria mais ou menos aqui. O nosso palpite aqui deu 1. Vamos ver se dá 1 de fato? Bom, como a gente faz para calcular o A? Ele é basicamente a média dos extremos, né? Já que é o ponto médio. Então, como a gente faz para encontrar? A gente pega a coordenada do primeiro, soma com a do segundo e divide tudo isso por 2, né? Porque é a média. Em cima eu vou ter 2, beleza? E embaixo o 2. 2 dividido por 2 dá 1. Pô, de fato, o A deu 1. Show, beleza. E o B, como a gente faz para encontrar? O B, como eu disse aqui, ele é a distância do centro, que é o meu A, ou seja, é a distância do A, até qualquer um dos extremos. Eu posso escolher o menos 2 ou posso escolher o 4. Vai da sua preferência. Vou escolher aqui o menos 2, beleza? E como a gente faz para calcular a distância? Só relembrando, a distância entre dois pontos x e y é o quê? É o módulo de x menos y, beleza?
Então, como que a gente faz para calcular aqui? Calculo o módulo do primeiro, né, que é 1 menos o segundo, só que o segundo é menos 2. Então, fica menos 2. Beleza. Vamos resolver isso aqui dentro. Aí eu fico com 1 mais 2, beleza? E 1 mais 2 é 3. Módulo de 3, né? O módulo transforma sempre um número em positivo. 3 já é positivo, então ele continua sendo 3. Beleza? O B vale 3. E realmente, o B é essa distância aqui. Perceba que, de fato, vale 3. Ok? Logo, o intervalo que vai representar esse conjunto de pontos aqui do desenho, a inequação, né, no caso, é x menos a, que é 1, menor que 3. E vai ser menor porque a bolinha está... menor ou igual, porque a bolinha está fechada. Então, o 4 e o menos 2 vão estar dentro desse conjunto. Beleza? Ótimo. Vamos para outra questão, que também é de 24.1. Ok? Vai pedir a mesma coisa, só que é desse conjunto aqui. Vamos representar esse conjunto que está esboçado por meio de inequações. Bom, a gente acabou de ver o caso que a gente tinha o símbolo de menor que ou menor ou igual. Os casos que sobraram foram esses dois, beleza? E aqui é justamente o oposto, né? Já que quando eu tinha o menor que, eu pegava pontos daqui de dentro, quando eu boto maior que, eu vou pegar os pontos de fora, ok? E realmente, se eu pego aqui um ponto central, que vai ser o meu A, né? Ele é o centro do intervalo. E essa distância aqui vale B. Se eu pego um ponto X que esteja nessa faixa aqui, que eu preenchi, que está aqui do lado de fora, se eu pego um ponto X, eu vejo que a distância do A para o X é sempre maior do que o B. Independente do X que eu pego. Eu posso pegar um X aqui, aqui. Se eu pegar em cima da bolinha aqui, a distância do A para o X, a distância do A para o X, né, que é isso, ela vai ser exatamente igual ao B. Então, seria esse símbolo aqui, se eu quisesse pegar todos esses pontos com a bolinha fechada aqui. Mas como a bolinha é aberta, nesse exemplo aqui, aqui vai ser simplesmente o símbolo de... eu desenhei para o lado errado, é aqui, ó, maior, tá bom? O símbolo vai ser maior que. Se a bolinha estivesse fechada, seria maior ou igual. Mas como a bolinha está aberta, é maior, tá bom? Então, para a gente encontrar o A e o B, é o mesmo jeito. O A é a média aritmética dos extremos, beleza? Que é menos 1 mais 2. Tudo isso dividido por 2, beleza? Então, isso daqui dá 1 sobre 2, que é meio, ok? E o B é o que? É a distância do centro, que é 0,5, menos qualquer um dos extremos. Posso escolher o menos 1 ou menos 2. Vou escolher o menos 1, tá bom? Então, eu tenho menos 1, que é daqui, desse cara, e esse menos é da fórmula da distância, ok? Então, aqui eu vou ter o quê? O módulo de 0,5 mais 1, beleza? Isso daqui dá um módulo de 1,5. O módulo transforma um número em positivo. Então, isso é simplesmente 1,5. E como que a gente escreve? Logo, o intervalo que representa esses conjuntos de pontos é o intervalo módulo, a inequação. A inequação é módulo de x menos a, que é 0,5, maior que 1,5. Beleza? Show! Vamos para a próxima agora, que a questão 3 também é de 24.1. Ok? Bom, ele está pedindo para a gente representar esse conjunto abaixo por meio de duas inequações.
Beleza, agora a gente tem um caso diferente dos outros dois anteriores. O que a gente vai usar aqui de estratégia? A gente vai usar dois conjuntos que a gente já sabe representar, beleza? Por quê? Porque a gente vai pegar esses dois conjuntos separados. Porque depois eu vou conseguir fazer a interseção deles. E a interseção vai pegar todos os pontos que fazem parte tanto de um quanto de outro. E no final das contas, essa interseçãozinha entre esse primeiro cara e esse segundo cara, a interseção desses dois vai resultar exatamente nesse cara aqui. Como que a gente pode escolher isso daqui de forma estratégica? Bom, de alguma forma, nesse conjunto aqui vai ter que aparecer esses 4 pontos e no de baixo também. Eu vou fazer cada um de uma cor para ficar mais visível. Ok? Então vou traçar uma linhazinha aqui só para ficar bonitinho, para ter uma noção melhor do que eu vou estar falando, tá bom? Beleza. O que eu quero? Eu quero que esses pontos do conjunto original apareçam nos dois de baixo, beleza? Porque eu vou fazer a interseção. A interseção vai pegar os elementos que tem tanto nesse quanto nesse ao mesmo tempo. Então, para resultar exatamente nesse cara aqui, para a interseção do 1 e do 2, do vermelho e do azul, resultar nesse conjunto preto, eu preciso ter os pontos pretos tanto no vermelho quanto no azul, certo? Porque a interseção vai pegar os pontos que tem um e um outro, tá bom? Então eu vou pintar todos os elementos que tem aqui. Beleza. Perfeito? Então eu só repliquei o conjunto de cima nas duas linhas. De fato, se eu pego 1 interseção com 2, eu vou ter exatamente esse cara aqui. Porque a interseção vai pegar os pontos que eu tenho tanto em um quanto no outro ao mesmo tempo. Porém, esses caras eu não sei representar. Não sei representar ainda. Mas o que eu sei representar? Se eu pegar o vermelho e estender para cá para o meio, eu vou saber representar esse cara, concorda? Porque ele é um intervalo, beleza? Que tem dois extremos e eu pintei todo mundo que está aqui no meio. Então esse cara eu sei escrever de alguma forma. Eu sei que ele vai ser o módulo de x menos o a, que é o centro desse cara aqui, que é menor do que o b, concorda? Esse conjunto vermelho. E o conjunto azul, eu vou fazer o quê? Vou fazer literalmente o oposto. Eu vou pegar para o outro lado, porque eu também vou saber escrever. Eu pego todo mundo aqui. E eu vou ter o quê? O módulo de x menos a maior ou igual a b. Porque agora está para fora e a bolinha está pintada. Aqui em cima está aberta. Essas bolinhas extremas aqui, tá? Por que eu escolhi esses caras? Eu quero que tu pense em todos os pontos que tem aqui que esteja aqui simultaneamente. Os caras que estão para cá só aparecem no azul. Aqui não aparece. Então a interseção deles aqui não vai aparecer, porque precisa estar nos dois ao mesmo tempo. Esse ponto aqui, que é o menos 2, não aparece no vermelho. Então, com certeza não vai aparecer aqui, porque precisaria aparecer nos dois. Ele precisaria estar fechado aqui, tá bom? Já em contrapartida, esse pedaço aqui aparece nos dois. Inclusive essa bolinha aqui, do menos 1. Então, com certeza vai estar aqui. E é o que acontece. Esse intervalo aqui do meio não está no azul, então aqui não vai aparecer. E assim sucessivamente, beleza? Então a estratégia é essa. Separem dois intervalos, um para dentro e outro para fora, e fechou. E essa interseção aqui vai justamente montar duas inequações, certo? Que, quando elas são satisfeitas simultaneamente, ou seja, quando a interseção vale, porque a interseção está satisfazendo as duas simultaneamente, vai resultar nesse cara aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver a primeira equação.
O A é quem? O A é a média aritmética dos dois extremos, que é... Na verdade, nas questões anteriores eu já tenho essa resposta, beleza? Olha o conjunto A, ele vai do menos 2 até o 4, aberto. O que eu tenho aqui em cima? Menos 2 até o 4, só que nessa questão aqui está fechado. Então, eu só vou pegar o resultado daqui, beleza? Só vou pegar esse resultado e vou remover esse símbolo de igualdade aqui, tá? Essa questão já foi resolvida anteriormente. Esse cara vai ser x menos 1, beleza? É menor que 3, se eu não estou enganado. É isso mesmo o centro, né? É isso. É porque meu desenho aqui ficou torto, né? Eu arrataria mais pra cá um pouquinho. Aí seria o centro bonitinho. Beleza? E esse conjunto aqui também já foi feito anteriormente. Os valores daqui é menos 1 e 2. Tudo pintado para fora e fechado. A questão anterior é que era menos 1 e 2. Tudo pintado para fora, porém aberto. Então vamos pegar esse resultado aqui e fechar aqui, beleza? Então o azul vai ser x menos 0,5 maior ou igual a 1,5, que é o resultado da questão anterior, beleza? Aí se você quiser, você pode escrever que as duas inequações são esse sisteminha aqui, beleza? Porque são satisfeitos simultaneamente, ok? Com isso nós terminamos a questão 3. Bom, agora eu vou fazer uma outra questão 3, só que agora é de outra prova. Essa prova aqui é de 2023.1, ok? Ela está pedindo para a gente representar como intervalo, ou seja, vai aparecer algo desse tipo aqui, ou desse tipo aqui, beleza? E a combinação desses dois, né? Pode ser aberto aqui, fechado aqui, vai aparecer alguma coisa desse tipo, tá bom? E ele diz que pode ser união de intervalos, né? Então, posso pegar uma união aqui e colocar no meio, tá ok? Bom, vai aparecer uma resposta desse tipo no final. E ele quer que eu represente o conjunto dos números que satisfazem simultaneamente essas duas questões aqui, essas duas inequações, tá bom? Então, tem que resolver cada uma delas. Beleza, tenho aqui inequação 1 e inequação 2. Além de resolver elas separadamente, eu vou ter que fazer a interseção. O simultaneamente representa interseção, né? Porque eu pego as soluções da 1, vamos supor que a solução da 1 deu uma coisa assim, ok? E as soluções da 2 vai dar algo assim, por exemplo. Como eu quero que satisfaça simultaneamente as duas, eu tenho que pegar os pontos que estão tanto em uma quanto na outra. Então, seriam esses pontos aqui. Tá claro? Essa seria a solução final, porque é a interseção da 1 com a 2. Beleza? São os pontos que estão tanto no primeiro quanto no segundo simultaneamente. Tá bom? Então, isso daqui foi só um rascunho. Vamos para resolução de fato. Vamos lá. Primeira inequação. Módulo de 4x mais 1 menor que 13. Bom, existe uma propriedade lá do videozinho de módulos que eu expliquei que relaciona inequações de modulares. Então, se eu tiver um módulo de qualquer coisa aqui, essa coisa pode ser um número, pode ser uma expressão que nem está aqui. Isso é um fato dos módulos. Quando eu tenho uma inequação do tipo menor que ou menor ou igual a um número real aqui, um k, esse k aqui é um número maior que zero, tá bom? O que acontece? Isso daqui vai implicar para a gente que o a ou ele é menor
ou igual ao K, beleza? Só removi o módulo. E ele simultaneamente vai ser maior ou igual que o menos K. Ou seja, geometricamente, tem aquela ideia de eu ter um intervalo aqui em zero, né? Se eu boto zero aqui, menos zero, eu não mudei nada, beleza? Então, é como se eu tivesse um intervalo em zero, o K e o menos K aqui, beleza? E eu pegaria todos esses pontos daqui. Então, qualquer ponto Azão aqui, ele vai estar entre menos K e K, tá bom? Então, faz sentido essa passagem daqui para cá, tá ok? E quando eu tenho o sinal virado para o lado oposto, né, o outro caso, é quando eu tenho o módulo de alguma coisa, né, que eu chamei de Azão, maior ou igual, né, a K. Isso daqui pode ser simplesmente assim, né? Se eu apagar, é só apagar aí embaixo, tá? Não tem relevância isso. Bom, se eu tiver aqui um módulo de alguma coisa maior do que um número, K, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o A ele é maior ou igual ao K, beleza? Só tirei o módulo. Ou o A é menor ou igual a menos K. Isso também tem a mesma ideia do intervalo em zero. Vamos desenhar aqui, né? Vamos supor que eu tenho um intervalo aqui com centro em zero, né? Seria escrever dessa forma, tá bom? Então, teria que o raio seria K, né? Que é esse cara. K e menos K, certo? Só que como é um intervalo com maior que, eu vou ter esses pontos aqui do lado de fora. Então, de fato, ou meu A vai ser maior do que K, ou seja, ou o A vai estar para esse lado, maior do que K, ou o A vai ser menor do que menos K, tá bom? Então, esse daqui vale. Essa é a explicação, mais ou menos, do que essa propriedade vale. E a gente vai usar as duas, tá? Essa daqui, na primeira questão, a gente vai usar a primeira propriedade. A gente vai pegar tudo isso daqui que está aqui dentro, que está fazendo o papel do meu A, ok? Isso daqui está fazendo o papel do meu A, isso daqui é o meu K. A passagem é o quê? Eu tiro o módulo, 4x mais 1 menor que 13, e coloco a outra desigualdade do outro lado, só que menos 13, ok? E agora eu resolvo essa inequação do primeiro grau. Bom, como que eu resolvo? Eu quero isolar o x aqui no meio, beleza? Então, primeiro, para tirar esse menos 1, posso subtrair menos 1 de todos os lados da inequação, então tem que ser dos 3. E passo para baixo, né? Aqui, o menos 1 mais 1 vai dar 0, então ele vai sumir ali no meio. Eu vou ficar só com 4x. Do lado direito, eu vou ter 13 menos 1, que é 12. E do lado esquerdo, eu vou ter... Bom, foi mal, tive que dar um corte, beleza? Mas, continuando, eu subtraí 1 de todos os lados para poder deixar o x sozinho aqui no meio. Então, do lado direito, eu fiquei com 13 menos 1, que é 12. E do lado esquerdo, eu fiquei com menos 13 menos 1, que é menos 14. Ok? Então, continuando, eu posso dividir todo mundo por 4. Beleza? Aqui no meio eu vou ter 4 dividido por 4, que é 1. Então, ele vai sumir dali. X ficou sozinho, beleza? Do lado esquerdo, tenho menos 14 sobre 4. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo e ficar com menos 7 sobre 2. E do lado direito, fico com 12 dividido por 4, que é 3. Tá bom? Então, eu fiquei com essa resposta final. Beleza? A partir daí, eu posso escrever essa inequação em forma de intervalo, certo? Esse intervalo aqui vai ser um intervalo aberto, certo? Porque eu estou usando o menor que. Então, ele vai pegar todos os pontos que começam em menos 7 sobre 2 e vão até 3. Aberto. Eu posso usar parênteses se eu quiser também representar, mas eu vou botar aqui só para ficar visualmente mais claro, tá bom? E agora a gente resolve a segunda inequação. Eu vou diminuir isso daqui, que é a nossa colinha, tá? Vamos para a segunda agora.
Bom, a segunda é x menos 1 mais 1 maior ou igual a 2, ok? E bom, a gente pode usar essa propriedade aqui agora? A gente ainda não pode, por quê? Ela está dizendo que a gente só pode aplicar isso quando eu tiver o módulo de alguma coisa de um lado e um número do outro. Só que aqui eu tenho o módulo de alguma coisa mais um número. Eu precisaria que ele ficasse sozinho. Então vamos só isolar esse módulo aqui. Eu deixo esse módulo desse lado, beleza? E passo esse mais um aqui para o outro lado, né? Como que eu faço isso? Subtraio um dos dois lados. Beleza? Aí isso daqui vai dar 0, vai sumir. E do outro lado eu vou ter 2 menos 1, que é 1. Ok? Agora está exatamente com a cara que eu esperava. Agora a gente pode resolver normalmente. Bom, se o módulo de x mais menos 1, ou seja, esse daqui está fazendo o papel do meu azão, esse daqui está fazendo o papel do meu k, como que eu transformo isso em duas inequações? A primeira vai ser o que está ali dentro do módulo é maior ou igual a 1, beleza? Só remover o módulo. Ou o que está ali dentro é menor ou igual que menos 1, beleza? Eu pego o sinal trocado ali do meu k. E eu resolvo essas duas inequações separadamente, ok? Então, da esquerda, eu vou resolver primeiro, que é simplesmente somar um dos dois lados, beleza? Só passar o menos 1 para o outro lado. Esse daqui dá 0, ok? E eu tenho x maior que ou igual a 2. Beleza. Ou, faço a mesma coisa do lado direito, né? Eu vou só precisar somar um dos dois lados para cortar esse cara aqui. E aí eu fico com x menor ou igual menos 1 mais 1 dá 0. Pô, beleza. Como que eu represento esse intervalo? Essas duas equações em forma de intervalo? O x maior que 2, eu posso pegar o 2 e representar, ele vai estar fechado, né? E representar todos os números que vão estar acima do 2, né? Porque aqui na reta eu teria o 2 aqui, beleza? E pegaria todos os x que forem maior. Então vai do 2 até mais infinito. E o outro é o 0 até menos infinito, né? Porque são todos os x que são menores do que 0. Ou iguais, né? Então, e esse ou aqui? Esse ou vira justamente a união, porque eu estou pegando esse lado e unindo com esse outro lado. Beleza? Estou pegando tantos elementos que estão de um lado ou de outro. O ou, nesse sentido, sempre é união, ok? E agora, eu tenho como solução esse intervalo e esse intervalo aqui. Beleza? Só que aí ele quer o intervalo que satisfaça as duas simultaneamente. Então, ainda não terminei. Eu peguei aqui e soluciono a primeira, que é esse cara. Peguei aqui e soluciono a segunda, que é esse outro cara aqui, grandão. Mas eu quero fazer a interseção entre eles agora. Porque só com a interseção eu vou garantir que o novo conjunto gerado vai satisfazer tanto a primeira inequação quanto a segunda ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos fazer isso. A inequação a gente já sabe fazer. Como que a gente faz? A gente pega justamente os desenhos, né? Vou aproveitar esse daqui, dos dois. Beleza? Então, esse intervalinho vermelho vai do menos 7 sobre 2, então deve ser alguma coisa mais ou menos aqui, aberto, até o 3, que deve estar mais ou menos aqui. E tudo que está entre eles dois, beleza? E a interseção vai ser justamente esse cara. Vou escrever 1, interseção 2 aqui. Vai ser eu pegar todos os pontos que estão tanto no vermelho quanto no azul simultaneamente.
Bom, desse lado aqui, eu não vou ter interseção, porque aqui está vazio, né? E como o 3 não faz parte do conjunto vermelho, aqui vai ser aberto, certo? Porque o 3 não faz parte do primeiro. Daqui para dentro, todo mundo está no vermelho e no azul simultaneamente. O 2 também está nos dois simultaneamente. O 0 também está no vermelho e no azul simultaneamente. E tudo que está aqui dentro também. O menos 7 sobre 2 não está no vermelho. Então aqui vai ser bolinha aberta. E esse pedaço, esse lado não está no vermelho e esse lado aqui não está no azul. Beleza? Então, a solução final seria essa daqui. Seria a união dos intervalos, né? Porque eu estou pegando esse lado e esse lado aqui. Dos intervalos aberto em menos 7 sobre 2 até o 0, fechado. Fechado no 2 e aberto no 3, tá bom? E essa é a solução final. Ok? Beleza, vamos para a próxima questão. E mudando um pouquinho de assunto, né, mas está bem próximo, a gente vai tratar unicamente de inequações modulares, sem pegar com questões de intervalo, tá bom? Nessa daqui, a gente vai resolver cada inequação modular separada. Antes eu resolvi as duas dentro de um sistema, beleza? Ou seja, as duas estavam no mesmo contexto, então tinha que dar uma única solução que satisfazesse os dois simultaneamente, mas aqui ele não falou para a gente solucionar junto, elas estão de forma independente. Então vamos lá. Letra A. A letra A é o 3x mais 2. O módulo disso, né, menor que 4. É a mesma coisa. Como é menor que, eu pego o que está dentro do módulo, né? Tiro o módulo e coloco dentro dessas desigualdades. Do lado direito eu deixo o próprio número que está aqui. Do lado esquerdo eu deixo esse mesmo número com o sinal trocado, né? Fica menos 4. E resolvo essa inequação. Aqui eu posso subtrair 2 de todos os lados para poder cortar aqui no meio e obter 3x menor que 2 maior que menos 6, beleza? Agora, para tirar esse 3 do meio, eu divido todo mundo por 3. No meio eu vou ter simplesmente x menor que 2 sobre 3 maior que menos 6 dividido para 3, que é menos 2. Beleza? Então, como não pediu para escrever em forma de intervalo, essa daqui já é mais do que suficiente uma solução para esse problema. Tá bom? Se pedisse para escrever de algum jeito específico, você escreveria desse jeito específico. Já a letra B, é essa equação aqui, x menos 1 maior ou igual a 1 sobre 2, beleza? Agora, como é um maior ou igual, a gente primeiro tira o módulo, põe o ou aqui e faz a mesma coisa, só que agora com menor que e o sinal trocado, beleza? E resolve essas duas inequações. Aqui, desse lado, eu vou só somar um dos dois lados. E vou ter que x é maior ou igual que 1 sobre 2 mais 1, ok? Então, x é maior ou igual a 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Porque 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2, né? Beleza? Eu escolhi esse cara justamente porque os denominadores vão ser iguais. E como eles são iguais, eu posso simplesmente fazer essa soma de frações aqui, beleza? Aí eu repito o denominador e somo os numeradores, que é 2 mais 1, que é 3. Beleza? E agora esse lado, né? Esse daqui eu sempre continuo com um ou aqui. Vou carregando. E desse lado eu simplesmente passo menos 1 para o outro lado somando, né? Então vou ter menos 1 sobre 2 mais 1. Eu vou fazer a mesma estratégia
Eu gosto de fazer conta com fração desse jeito, né? Se você fizer a conta de fração de outro jeito, também não tem problema. Mas eu faço assim porque me evita ficar calculando MMC, MDC. Eu acho isso chato e mais trabalhoso, né? E no final das contas eu vou ter 2 no denominador, em cima, menos 1 mais 2, que é 1. Ok? Então, essa é a minha solução final. Beleza? Eu tenho que deixar isso bem claro para dizer que eu posso pegar qualquer ponto x que esteja ou antes de menos 1 sobre 2, né? Menor do que 1 sobre 2, ou maior do que 3 sobre 2, tá bom? É aquele caso dos pontos que estão para fora, tá? Por isso que ele vem separado. Ok. Aí aqui embaixo, ele vai... Ah, não, essa questão é repetida, né? Acabou sendo repetida em uma outra prova, mas é a mesma questão de cima. E aqui nessa próxima, também é uma questão de inequações, só que aqui ele de novo pede simultaneamente. Então vai usar a ideia da interseção. Resolve a primeira, resolve a segunda, pega a solução de cada uma delas e faz a interseção. E aí você vai ter a solução final que satisfaz tanto uma quanto a outra simultaneamente. Então essa eu vou pedir para que você tente fazer, tá bom? Usa aquela ideia do módulo de razão menor do que um número e fica isso daqui. E se o módulo de razão for maior ou igual que um número, ele vai separar em duas, né? O razão maior ou igual que esse número e o razão menor ou igual que menos esse número. E bota o ou. Aí no final você aqui vai ter, nessa primeira, deixa eu separar aqui. Nessa primeira você vai ter uma coisa assim do tipo, beleza? Nessa segunda você vai ter uma coisa assim do tipo. Faz a interseção dessas duas que você vai ter um intervalo provavelmente assim. E presta atenção aonde vai ter aberto e fechado. Aqui vão ser bolinhas abertas, né? Por conta desse sinal daqui. E aqui vão ser bolinhas fechadas por conta desse sinal daqui, tá bom? Essa é a dica que eu dou. Tenta fazer. Qualquer dúvida, você me manda mensagem, tá bom? E aqui a gente parte para outro tema, que é a representação geométrica, tá bom? A gente vai fazer as questões que você precisa passar certas inequações, né, certo conjunto de pontos para o desenho e fazer o contrário também, beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Essa daqui é de 2023.2, beleza? Ah, essa questão daqui de cima, essa questão 5 é de 2023.2 também, tá bom? Caso você queira ver ela na prova em si. Bom, ele está pedindo aqui para a gente esboçar a região do plano formada pelos pontos, beleza, que vão satisfazer simultaneamente as três desigualdades abaixo. Bom, isso daqui é uma inequação de uma circunferência. Vou abreviar, tá bom? Aqui vai ser provavelmente um semiplano, aqui também provavelmente vai ser um semiplano. Bom, então vamos só relembrar essa questão da equação da circunferência. Se eu tenho uma circunferência, ela vai ser representada dessa fórmula aqui, tá bom? Dessa forma. Onde quem são esses caras? Bom, o x0 e o y0 são exatamente as coordenadas do centro desse plano. Então, eu vou ter aqui x0, y0. Perceba que tem um menos aqui na fórmula. Então, se aparecer alguma coisa aqui, por exemplo, esse x menos 1, significa que o menos é da fórmula, beleza? E o valor do x0 é 1. Então, ele vai estar aqui, 1. Se tivesse x mais 1 ao quadrado, eu teria que fazer o menos aparecer aqui obrigatoriamente e botar o menos 1 aqui, tá bom? Porque essas coisas são iguais. Portanto, o menos 1 seria o meu x0. Então, o centro da minha circunferência estaria para esse lado aqui. Beleza? Então, é só uma observaçãozinha para não se confundir. Caso apareça número com mais aqui, tá bom? Beleza.
Então, x0 e y0 são as coordenadas do centro do meu círculo. Beleza? E esse R aqui é o raio da minha circunferência, só que ele vai aparecer ao quadrado aqui. Então, nesse caso, como aparece 25, qual é o meu raio? Meu raio não é 25. 25 é o meu raio ao quadrado. Beleza? Então, o meu raio vai ser a raiz quadrada de 25. Beleza? Que é igual a 5. Então, eu teria que andar 5 casinhas aqui e traçar a circunferência com raio 5. Beleza? Então, vamos fazer isso com calma e poder observar como que a gente vai escrever isso na resolução. Beleza? Vou deixar isso daqui salvo. Ok. Bom, o x0, vamos identificar os termos, o x0 e o y0, quem são? O x0 vai ser 1, o menos é da fórmula, beleza? E o y0 vai ser 2. Ok, são as coordenadas do centro da minha circunferência. Então, eu já posso fazer isso mais ou menos assim. 1 vai estar mais ou menos aqui e o 2 vai estar mais ou menos aqui. Ok? Eu vou fazer essas coisas de azul, tá? A circunferência eu vou fazer de azul. Vou fazer de azul, amarelo e verde. Tá bom? A solução final eu vou fazer em vermelho, para ficar destacado. E a solução final vai ser a interseção, porque tem que satisfazer os três simultaneamente. Ok, centro da circunferência é o ponto 1, 2. E qual é o raio? O raio ao quadrado eu sei que é 25, pela fórmula ali, né? O que está do lado direito. Então, o raio vai ser 5, como a gente já calculou. Então, tem que fazer aqui o desenho, respeitando mais ou menos essas distâncias. Então, tu 2 mais 5 para cima vai dar 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos aqui. Beleza? Aí eu só tracei aqui para cima. Vou fazer para baixo também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser aqui no menos 3. Aqui do centro, que é o 1, eu vou andar 5 para a direita. Então, vai lá para o 6. Beleza? E 1 menos 5 vai dar menos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Só para tentar ficar fiel aqui. Beleza. Perceba que aqui a igualdade está valendo, né? Porque é menor ou igual. Então, eu vou fazer um tracejado contínuo aqui na circunferência. Porque a circunferência em si, né? Tipo a bordinha dela, vai estar contida nesse meu desenho. Tá bom? E eu disse que ia fazer azul. Deixa eu só pintar de azul aqui. Beleza? Então, a bordinha da minha circunferência está contida. E o que está representando esse menor aqui? Quando tem menor, quer dizer que eu estou pegando pontos de dentro da circunferência. Se por acaso tivesse maior ou maior ou igual, eu pintaria somente o lado de fora. Beleza? Perfeito. Então, como o sinal é menor que os pontos que eu vou pegar, são pontos de dentro da circunferência. Então, vou pintar tudo que está aqui dentro. Tá bom? O que isso daqui me diz? Isso me diz que a minha solução final, com certeza, vai estar dentro desse círculo. Pode ser que não seja meu círculo inteiro. E nesse caso aqui não vai ser mesmo. Porque ele precisa ser pontos que satisfaçam todas as três equações ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos ver a segunda agora. A segunda é x é menor do que 4. Bom, o meu eixo x é esse eixo horizontal aqui, beleza? Onde o x é igual a 4 aqui? O x é igual a 4 é isso daqui. Então, preciso pegar pontos onde o meu x sejam menores do que 4, beleza? Então, todos esses pontos que estão para a esquerda desse ponto aqui do 4, eles vão estar nesse meu conjunto, beleza? Qualquer ponto que esteja na esquerda.
Inclusive, eu posso pegar o 4, porque é menor ou igual. Beleza? Então, eu vou fazer uma reta contínua aqui, porque pode ser igual. E eu vou pintar todo mundo que está na esquerda desse cara. Então, vai ser gente pra caramba. Opa, eu não sei porque apagou. Calma aí. Beleza? Então, eu vou pintar todos esses infinitos pontos pra cá, pra cima, pra baixo, pra esquerda. Tá? Aí, acho que deu pra pegar a ideia de quem eu tô pegando. Ah, tudo bem, ele só não quer. Tá bom, mas eu acho que... Calma aí. Tá bom, acho que deu pra entender. Tá bom? Então, com certeza, esse ladinho aqui, olha, esse cara não vai estar na minha solução final. Tá bom? Porque ele precisa satisfazer os três ao mesmo tempo. Eu já sei que esse lado não satisfaz o amarelo. Beleza? Só que falta aplicar mais uma condição, mais uma restrição, que é a da terceira e última inequação, que é o y menor do que 2. Bom, o eixo y é esse eixo vertical aqui, beleza? O y igual a 2 e tá aqui, certo? Tá aqui o y igual a 2. Eu vou pegar todo mundo que está abaixo do y igual a 2, beleza? Então, eu vou traçar uma reta imaginária aqui, tá? Onde o y é igual a 2. E vou pegar todo mundo que está abaixo dele. Inclusive, perceba que eu não posso pegar essa reta onde o y está 2. A reta vai ser tracejada. Por quê? Porque se fosse contínua, estaria menor ou igual. Mas como não pode ser 2, esses pontos que estão na reta igual a 2 não vão estar contidos nesse meu novo conjunto. Então, eu vou pintar todo mundo que está aqui embaixo, exceto a reta, onde o y é igual a 2, e o resto, tá bom? Poxa, eu não sei porque que tá apagando quando eu pinto assim, mas tudo bem. Tá bom. Show de bola. Então, qual é a solução final agora do meu problema? A solução final vai ser justamente a parte que está pintada por todas as três cores simultaneamente. Eu não sei se ficou bem claro, mas aqui. Daqui para cima, eu não vou pegar nada, porque o verde não está pintando aqui, beleza? Esse lado aqui também, eu não vou pegar nada, porque o amarelo não está pintando. Essa parte aqui de fora também não vou pegar, porque o azul não está pegando, beleza? Então, com certeza, eu vou pegar. Aqui eu não vou pegar, porque é tracejado do verde, ok? Essa reta aqui, amarela, eu vou pegar, porque está pintado pelas três cores. Vou pegar esse arco azul, porque o azul está preenchido. E tudo que está dentro dessa meiuca aqui. Beleza? Tudo que está dentro dessa meiuca, porque o verde, o amarelo e o azul estão pintando essa galera aqui. Qualquer lugar que eu pegar fora disso daqui, pelo menos uma das cores não vai estar. Em cima o verde não tá, na direita o amarelo não tá, fora da bola o azul não tá, beleza? Então, a solução final é essa daqui. Eu vou fazer a mágica agora, que é pegar tudo que tá por fora, vai ficar só o vermelho. Opa! Ficou só o vermelhinho. Bonitinho agora. E perceba que tem uma parte vermelha tracejada aqui, né? Que é por conta da condição verde. Aí na prova você não vai ter um tablet para fazer essas coisas, né? Mas aí você pode fazer primeiro o desenho do amarelo, depois o desenho do azul. Ou então pegar dois e fazer um em cima do outro, beleza? Pode pegar o do amarelo e do verde primeiro, fazer eles dois juntos, porque vai dar um retângulo. E depois faz o do azul por cima. E faz uma cor mais forte, pinta uma cor bem mais forte, a outra você faz fraquinho. Eu acho que isso vai ajudar, tá bom? E então é isso. Vamos para a próxima questão, que é bem parecida. Se responder simultaneamente, certo? E que tem que satisfazer as três desigualdades abaixo. Então essa daqui, essa questão 4, eu vou pedir para você resolver, tá bom? Ela é da prova 23.1. Se eu não estou enganado, minto, é da 24.2.
tá bom? Aí eu vou pedir para você resolver, qualquer dúvida você me manda, tá? Mas pega a mesma ideia. Bom, essa questão 4 aqui é de 2023.2, tá? Ela tá pedindo pra gente escrever um sistema, beleza? Sistema vai ser coisa do tipo assim, formado por uma equação, então a equação é uma coisa que é igual, e uma inequação, então vai ser alguma coisa assim do tipo, beleza? Ambas com variáveis x e y, beleza? Que represente os pontos, o conjunto de pontos do plano cartesiano, que estão na circunferência de centro meio raio 5, ok? E que tenham coordenada horizontal maior ou igual a 4. Beleza, isso fica uma coisa muito bacana pra gente, essa segunda informação. Por quê? Essa segunda informação está falando que a gente vai pegar uma coisa maior ou igual. Então, a gente já sabe que a gente pode usar esse tipo de equação aqui, ó, maior ou igual. E é uma coordenada horizontal. Vamos fazer um esboço aqui. Ele está falando que a coordenada horizontal, ou seja, aqui o eixo x, é maior ou igual a 4. Então, com certeza eu vou pegar o 4 aqui e pegar pontos que são maiores aqui. Qualquer ponto que eu pegar nessa faixa que eu estou pintando de vermelho, o xzinho dela vai ser maior ou igual a 4. Beleza? Então, eu já fiz esse lado. Então, o x é maior ou igual a 4. É exatamente o que está escrito aqui. E a equação vai vir da que sobrou, né? Que é a circunferência de centro em 1 sobre... em 1, 2, desculpa. Então, 1, 2, o centro está aqui. Raio 5. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Vou usar o tablet para me auxiliar, tá? Então, vai ser do 1 para o 6. Do 2 vai para o 7. Vou fazer mais ou menos aqui. Tá bom? Acho que tá bom. O centro tá aqui e vai pra cá. Acho que tá fiel. Beleza. Deixa eu só apagar esse 7 aqui que ficou fora. Beleza, o 7 tá aqui. Acho que deu pra pegar mais ou menos a ideia. Só que aí é o que estão na circunferência. A circunferência é só essa parte de fora. O círculo seria a parte de dentro mais a circunferência, beleza? Então, eu não preciso pintar nada aqui, porque ele está considerando justamente esse arco, beleza? Então, seria simplesmente eu escrever a equação da circunferência no formato usual. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual, porque eu só estou considerando o arco, não estou considerando nem lado de dentro nem lado de fora, porque ele não falou sobre isso, igual ao raio ao quadrado. Só que ele falou quem é o centro. O centro é o ponto 1, 2. Então, esse daqui é o meu x0, esse daqui é o meu y0. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2, tudo isso ao quadrado, igual ao raio. Ele falou que tem raio 5. 5 ao quadrado. E eu posso escrever direto que 5 ao quadrado é 25. Ok? E o x é maior que o 4, maior ou igual a 4, eu posso simplesmente deixar. Então, essa seria a resposta final. O desenho aqui eu fiz só para auxiliar, mas é exatamente o que é pedido na questão seguinte, que logicamente também é de 2023.2, beleza? Ele está pedindo justamente para esboçar no plano o conjunto da questão anterior, beleza? E a gente já fez isso, a gente descreveu os dois conjuntos, só que a solução final seria justamente isso daqui que eu vou fazer em verde, solução em verde. Seria o arco que está aqui, né? Tem que ser os pontos que satisfazem tanto o azul quanto o vermelho simultaneamente. Ou seja, a interseção entre eles dois. Então, todo esse resto não estaria.
É só esse pedaço em verde, é um arco mesmo, não tem nada pintado. Beleza? Essa curvinha. Então, daqui a gente pode ir para questão 6. Quando você for fazer o desenho na solução, você pode fazer os dois e fazer um traço bem grossão mesmo em cima desse arco. E fala e escreve, é o arco que está pintado forte, faz alguma coisa do tipo. Escreve o que você está considerando como a resposta final. Tá bom? A questão 6, daqui, essa daqui é de 24.1. Ela é uma questão que você vai resolver do mesmo jeito que as outras, beleza? Escrever um sistema com 3 inequações, então você vai ter 3 coisinhas aqui, cuja solução do sistema vai ser uma região, beleza? Não está pedindo para a gente desenhar. Mas o que ele quer que você faça? Ele quer que você traduza essas 3 frasezinhas em equações. Essa aí que eu vou deixar para exercício, mas eu vou dar dica, tá? Tem que estar fora do círculo de centro em 1 raio 3. Então, círculo a gente já sabe que é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Só que está fora do círculo. Então, vão ser coisas que estão maiores ou igual à circunferência, né? Então, vai ser coisa assim do tipo. Aí você identifica quem são esses caras aqui, beleza? E substitui. Vai usar essas informações, tá bom? E tem outra coisa, ó. Não estão na circunferência que delimita o círculo. Então, não é maior ou igual. É simplesmente maior, tá bom? Então tem que prestar atenção nessas coisinhas também, que elas são importantes. Ok? Segunda coisa. Tá falando que os pontos dessa minha região vão estar à esquerda da reta vertical, onde x é igual a 5. Então, se o x é igual a 5, ele vai estar aqui, beleza? E é uma reta vertical onde o x é igual a 5. Então, tem que ser os pontos que vão estar aqui, né? Estão à esquerda. Mas se está na esquerda, qualquer x que eu pegar aqui, qualquer ponto que eu pegar aqui à esquerda, o xzinho dele vai ser o quê? O xzinho desse cara vai ser o quê? Vai ser maior que 5? Vai ser igual a 5? Vai ser menor que 5? Essa é a pergunta, beleza? Ou estão na própria reta. Se está na própria reta, com certeza vai ser igual. Mas será que vai ser maior igual? Ou vai ser menor que igual? Beleza? Então essa pergunta fica aqui para você. E a terceira dica é: estejam acima da reta horizontal. Beleza? Uma reta horizontal, que vai estar alguma coisa assim, onde o y é igual a 3. Então, os pontos que estão acima vão estar pintados dessa forma. Porém, aqui eu considerei acima da reta, beleza? Eu considerei que estão acima da reta, mas eu também considerei os que estão na reta. Então, eu não quero que estão na reta, eu quero que estão somente acima. Então, a reta seria tracejada, beleza? Então, o y, qualquer ponto que estivesse aqui nessa faixa preta, né, que é acima da reta y igual a 3, teria qual propriedade, né? O y seria menor do que 3, maior do que 3, maior ou igual a 3. O que seria aqui? Tá bom? Com isso, você consegue responder essa questão. E vai ser uma coisa dessa cara aqui. Só que aí você coloca os sinais certos e os números ali preenchendo coisa do círculo. Tá bom? Outra questão é a questão 7 da prova de 2024.1, que, se eu não me engano, é a última, que a gente vai pegar aqui, que é pedindo para você esboçar a região da questão 6 acima. Também vou deixar como exercício, tá bom? Porque esboço de região a gente viu 2 questões, tá bom? De 2 tipos diferentes. E aí você vai especificar as coordenadas, vai fazer o rascunho, beleza? Aí você tenta fazer e me manda sua solução, suas dúvidas, tá bom? Que eu acho que você vai conseguir, porque você conseguiu fazer nos exercícios e você vai ter ajuda, então fica tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida você fala comigo. Beleza? Beijinho, abraço.